É uma satisfação, né, uma honra e um dever muito importante, né, o que me foi incumbido aqui, porque sempre que eu sou chamada, né, a vir à igreja para falar alguma coisa, né, para compartilhar alguma coisa, eu me sinto, né, além de muito honrada, né, de poder servir como instrumento, sob uma responsabilidade muito grande, né? E hoje não poderia ser diferente, ainda mais para tratar de um assunto que nos é muito peculiar, né, em virtude do nosso dia a dia, mas eu não podia, né, deixar de falar, além de questões afetas aí, aquilo que a gente vivencia, ou até algumas questões sobre o autismo, né, que pode gerar, sem dúvida alguma, muitas dúvidas. Mas eu queria trazer também um pouco da perspectiva bíblica, né, acerca dessas questões. Então, como título, né, inicial, a gente propõe falar sobre criados para a glória de Deus, a identidade de Deus no autismo. Depois disso, né, a gente vai tratar um pouquinho sobre questões de diagnóstico. Eu tenho certeza que a Pamela, que vem depois, ela vai poder até falar com muito mais propriedade sobre isso. Aqui seria realmente uma visão muito mais de mãe, né, de uma pessoa que experienciou, né, essa busca pelo diagnóstico, né, busca por tratamento, batalha judicial e outras questões, né. A igreja, né, o papel da igreja dentro da perspectiva do autismo, e também um pouquinho sobre o futuro, mas de uma forma assim bem rápida mesmo, dentro do tempo que nos foi proposto, tá? Então, iniciando, né, e já para pensar na questão da identidade, antes da gente pensar propriamente na identidade, a nossa proposta é refletir sobre Gênesis 1:27. Em Gênesis 1:27, né, a Bíblia diz: "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Né? Por que a gente retoma essa questão sobre a imagem de Deus? Porque quando a gente olha, né, as pessoas com deficiência de modo geral, né, a gente tende às vezes, né, por um sentimento humano, a se apenar, a ficar chateado, a ficar triste, né? Mas a gente se esquece que aqui ele criou homem e mulher, os criou, e Deus não colocou nenhuma exceção aqui. Ou seja, as pessoas que têm algum tipo, né, de capacidade reduzida, elas também foram feitas à imagem de Deus, e Deus não se equivoca, né? Então, eu trouxe aqui um trecho, né, do livro da Francine Walsh, que chama Ela, a Imagem dele, né? Na verdade, ela fala, né, da identidade feminina à luz do caráter de Deus. Ela tem uma perspectiva, né, para tratar sobre a questão feminina, mas no início da obra dela, ela vai trazer o seguinte, né? Deus não viu a sua criação como muito boa até que o ser humano fosse criado. Imagem de Deus, ela descreve, vem do termo latino imago Dei, de modo que nenhuma outra criatura até então cunhada por Deus tinha esse privilégio de ser conforme a própria imagem de Deus, exceto o homem e a mulher. A autora, como eu disse, né, ela vai falar sobre a feminilidade à luz da palavra de Deus e explica que a mulher não foi um personagem secundário no drama da criação. Ela foi a peça final, aquela que faltava para o Criador amoroso, né, para que ele pudesse olhar a sua criação e dizer, admirar o seu trabalho, né, e dizer, ok, basta, está completo, agora eu posso descansar, né? Então, dizendo isso, a gente vê que não houve nenhum tipo de exceção. Então, todas as pessoas, elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, né? Repito, né, inclusive as pessoas que sejam, né, detentoras aí de algum tipo de deficiência. Ontem à noite, né, só para reiterar ainda a questão desse privilégio, ontem eu e o André, a gente estava escutando um vídeo, né, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que acabou se encaixando muito bem aqui, no qual ele fala, né, que Deus criou essencialmente 3 seres,
Os anjos, que são dotados são espíritos, né? Os seres humanos, que são dotados de corpo e espírito, e os animais, que são seres dotados de corpo, né? Sejam eles aquáticos, terrestres, né? Aéreos, né? Voadores, enfim. Mas apenas nós, seres humanos, somos aqueles que trouxeram agrado aos olhos de Deus para que Ele completasse toda a sua criação e descansasse, né? Então, quão precioso é o papel de cada um de nós no reino de Deus. E transportando então, né, essa realidade bíblica da criação para as pessoas com deficiência, algumas pessoas, né, que militam e são ativistas, né, pela causa autista, e mesmo, né, dentre outras deficiências, né, a gente poderia dizer, pessoas que, enfim, têm deficiência auditiva, deficiência visual, né, deficiência de mobilidade ou de qualquer outra natureza, né, essas pessoas, elas dizem que o correto não é dizer pessoa portadora de deficiência, mas sim uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque quando a gente chama essas pessoas de portadora de deficiência, é como se aquilo fosse uma coisa que elas carregassem consigo e viessem até a frente delas. Então a gente precisa mudar essa forma de pensar. Elas são pessoas que ocorrem de terem algum tipo de deficiência, mas elas não se definem pela deficiência delas, né? Se vocês olharem para Cici e para TT, por exemplo, né, que são pessoas com deficiência, o autismo não as define, né? Elas são crianças que, enfim, são extremamente influenciadas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Pela forma como elas foram criadas, né? Mas elas são crianças que têm as preferências delas, elas têm os gostos delas, né? Elas gostam do Daniel Tigre, né? Elas gostam de cores. Se você mostrar uma roupa, elas vão dizer se elas querem ou não colocar, o sapato que elas querem ou não colocar. Então, a gente tende a olhar primeiro para a deficiência daquela pessoa e depois para a pessoa, quando, né, mesmo as pessoas no ambiente secular, elas entendem que não. É justamente o contrário. Aquela pessoa tem aquela deficiência, mas antes daquela deficiência tem uma pessoa, né? Então, não é uma doença, né, a falta de um membro ou a incompletude, né, de todos os sentidos de uma pessoa, como a cegueira, a surdez ou até a falta de mobilidade que nos torna quem nós somos. Tá? Então, a gente falou sobre a imagem, né, de Deus. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, sem qualquer exceção, enquanto homens e mulheres. Deus não atribuiu isso aos anjos, Deus não atribuiu isso, né, aos seres marinhos, aos seres terrestres e aos seres voadores, apenas a nós. Então, isso nos torna, né, pessoas especiais, porque nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Mas e a nossa identidade, né? Então agora a gente passa a falar um pouquinho sobre a identidade, a partir também da perspectiva bíblica. Eu tive a oportunidade, né, eu falo que tudo aquilo que a gente usa em benefício, né, da glória de Deus e em benefício, né, do crescimento é muito útil, né, é muito bom. E eu conheci através, né, do Instagram uma mãe, né, autista, ela é cristã, o nome dela era Lara Roberts, e ela compartilhou comigo um artigo da autoria dela que veio muito ao encontro do meu coração, e é esse artigo que em parte eu transcrevo, traduzido, né, para a gente poder refletir juntos, mas num determinado momento eu cheguei até ela porque a gente sempre busca, né, algum tipo de pessoa com quem a gente possa partilhar as vivências, as dificuldades, né, do nosso dia a dia. E eu cheguei até ela porque ela estava passando, né, pelo processo de desfraude com o filho dela, que tem aí em torno de 7, 8 anos, né, que ainda é um desafio que a gente enfrenta na nossa casa, né. As meninas têm 6 anos, mas elas ainda, né, por enquanto, elas ainda não são desfraudadas, né, vamos dizer por enquanto, porque a gente ainda tem, né, muita fé e convicção que um dia isso vai acontecer em nome de Deus, né. E ela trouxe esse artigo, né, Should Autism Be My Child's Identity? Né, que significa, deveria ser o autismo a identidade do meu filho? O que define a nossa identidade? Né?
E então o que ela vai buscar escrever, né, de uma forma muito simples e muito rápida, né, um artigo bastante curto, é falar sobre o significado de identidade. Porque no final de março, né, a questão da celebração, da conscientização do autismo, ela é de caráter mundial, né? Ela não é apenas aqui no Brasil, mas o que deixou a Lara naquele momento muito angustiada foi que em uma determinada escola cristã nos Estados Unidos, ela é norte-americana, ela se deparou com uma escola que disse: não, nós não vamos tratar da conscientização do mês do autismo, porque, né, a nossa identidade é Cristo e não um diagnóstico. Seria, a princípio, até uma alegação interessante, né? Mas ela coloca o seguinte: nenhum outro evento foi cancelado. As comemorações nacionais da independência, da bandeira. Mas por que, então, questões sobre identidade neurológica, em nome da pureza espiritual, deveria ser, enquanto a identidade nacional, por exemplo, permanece? Então, a partir daí, ela começa a discorrer essa questão da identidade, né? E primeiro a gente precisa entender, né, o que é identidade, afinal de contas, né? O que significa identidade, né? Partindo, claro, né, desse olhar bíblico, né? Então, para responder bem a isso, precisamos definir o que é identidade. Identidade é a essência do que somos, é o que nos dá valor, molda o nosso propósito e nos diz onde pertencemos. A identidade das pessoas do mundo é assim, mas quando a gente tem a nossa identidade centrada em Cristo, né? Na vida cristã, a nossa identidade não é conquistada, ela não é rotulada, ela não é diagnosticada, ela é recebida. Ela vem pela graça salvadora em Cristo, né? Então, quando a nossa identidade ela é centrada em Cristo, ela é um presente, tá? Então, ela prossegue, né, citando Colossenses 3:3 e Gálatas 2:20, para explicar, para clarear para nós que é por Cristo que vive em nós, que nós somos vistos e conhecidos no reino de Deus. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E parte da humanidade para por aqui e busca sua identidade em outras questões que forjam valores, que forjam, né, o propósito de vida dessas pessoas. Mas quando, né, a gente toma uma decisão por Cristo, a nossa identidade em Cristo se torna suprema. E ela segue então, né, ela prossegue dizendo o seguinte: então sim, para o crente, a identidade em Cristo é suprema. Mas isso significa, né, parafraseando as pessoas que não queriam falar sobre o mês, né, de conscientização do mês do autismo, isso significa que a gente passa a não ter espaço para falar sobre o autismo, sobre raça, sobre cidadania, sobre personalidade, sobre experiência de vida? Não. A gente continua tendo espaço para falar sobre isso. Por quê? Porque embora a nossa identidade ela seja centrada em Cristo, tem outras coisas que moldam a nossa identidade, né? Então ela coloca: muitas coisas podem de fato moldar a nossa identidade. O país onde nós nascemos, a cultura que a gente compartilha, a raça, né, na qual a gente nasce, que socialmente também faz com que muitas coisas aconteçam, né? Não adianta dizer que o racismo não existe, né, que o machismo não existe. São problemas sociais e que se refletem, enfim, né, em toda a sociedade, inclusive na igreja, né? Mas essas coisas, elas até podem moldar a nossa identidade, mas apenas uma coisa pode definir de fato a nossa identidade, que é Cristo. Quando a gente olha para o autismo de fato, ele molda a identidade das pessoas autistas, mas Cristo segue sendo aquele que define de fato a identidade daquela pessoa, se ela tem a decisão
de entregar a vida dela a Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Então o autismo, ele realmente molda profundamente a forma como alguém vê e vivencia o mundo, porque ele vai influenciar na comunicação, na aprendizagem da pessoa, na regulação emocional da pessoa, nos seus relacionamentos. Por que eu digo isso, né? O autismo, na verdade, ele é chamado transtorno do espectro autista, porque ele é um transtorno de caráter neurológico, ou seja, as combinações neurológicas desse cérebro, elas são diferentes, elas são atípicas. Então isso faz com que aquela pessoa experiencie o mundo de uma forma diferente da nossa. Então, para quem vê às vezes as meninas correndo para lá e para cá, ou gritando, né? Vamos pensar em nós enquanto adultos, né? Eu gosto muito desse exemplo. Quando a gente está cansado, quando a gente está com sono, né? Seja numa igreja, em um ambiente que a gente está como estudante, enfim, o que a gente faz? Nossa, eu estou precisando, eu estou distraído. Deixa eu ir lá tomar uma água, eu vou tomar uma água, eu vou voltar, e você consegue voltar a prestar atenção, né? Ou ainda, né? Nossa, deixa eu ir no banheiro, né? Lavar o rosto, né? Então nós que já somos mais maduros, a gente consegue encontrar formas de se autorregular ou de se auto-organizar. As crianças autistas, né? As pessoas autistas em geral, elas não têm essa forma de enxergar. Por quê? Porque elas têm uma deficiência nos seus sentidos. Na escola, a gente aprende muito, né, sobre os 5 sentidos: a visão, o tato, o olfato, né, o paladar, a audição. Mas, né, a professora Aires, né, que era uma terapeuta ocupacional e psicóloga, ela começou a desenvolver um trabalho chamado de integração sensorial, e a partir daí ela mostra que existem inúmeros outros sentidos que influenciam muito na forma como a gente se comporta e na forma como nós agimos, né? Na forma como nós somos. Então existem sentidos que a gente desconhece, né? Eu preciso explicar para alguém aqui, que a gente está aqui entre neurotípicos, né? O que é a vontade de fazer xixi? Alguém consegue explicar? A gente não consegue. Fala assim, nossa, eu estou com vontade de fazer xixi. Você vai entender. Nossa, eu estou com um aperto na bexiga, então eu preciso ir no banheiro fazer xixi. Isso é muito ligado ao sentido da própria percepção, né? O sistema vestibular, né? Que é aquele que nos ajuda a ter uma consciência corporal. Eu estou em pé, eu tenho a consciência de que eu estou em pé, eu sinto as minhas pernas, eu sinto os meus braços, a minha cabeça. As crianças no transtorno do espectro autista, elas não têm essa consciência corporal, então é por isso que vocês veem a Cici, a TT pulando e rodando. Por quê? Porque para elas terem a consciência do corpo delas, elas precisam desse movimento, né? Então, essas questões, então, a gente poderia citar várias, né? Como eu não sou terapeuta ocupacional, não tenho nem propriedade para dizer isso, eu estou falando assim, como uma pessoa que estuda e entende algumas coisas, né? Em virtude aí da vivência com as meninas, mas nós temos muitos outros sentidos que a gente poderia citar, né? Além da propriocepção, o sentido vestibular, né? Então, por exemplo, o fato delas não conseguirem ainda distinguir o banheiro é porque elas não têm consciência corporal de que elas estão com vontade de fazer xixi ou que elas estão com vontade de fazer cocô, né? Isso faz parte dessa deficiência que elas têm. Tá? Então, esse transtorno neurológico, ele vem das mais diversas formas, e por isso a gente chama de transtorno do espectro autista, porque, de fato, ele é um espectro, né? A gente tem um autista que nunca vai ser igual ao outro. Nós temos aqui 2 meninas que são gêmeas univitelinas, elas são fisicamente idênticas, elas decorrem da mesma base genética, mas elas são autistas diferentes, né? A Ana Francisca, por exemplo, ela tem uma busca muito grande pelo tato profundo, para poder ter essa consciência corporal. Já a Ana Tereza, ela tem uma busca muito grande pelo sistema vestibular, ela precisa balançar, ela precisa de muito movimento,
né? Até o que a gente chama, né, de ecolalia, ou essas estereotipias, né, de colocar a mãozinha assim, de fazer assim, às vezes tampar o ouvido, né? São formas de autorregulação, que a gente, como pessoa típica, vai, levanta, toma um copo d'água, dá uma mexida na cadeira, espreguiça, mexe o pé, né? Elas não, né? Então, mesmo as duas, elas são diferentes, né? Dentro desse espectro, né? Eu gosto de dar esse exemplo porque, enfim, é secular, mas é muito conhecido, né? Quem pensa naquela capa de CD do Pink Floyd, que é uma pirâmide, que bate uma luz e de repente de lá sai um arco-íris, é isso. O nosso sistema neurológico é extremamente complexo, né, dentro da beleza e criatividade, da forma como Deus nos criou. E nesse sentido, as crianças, né, as pessoas no transtorno do espectro autista, elas são diversas, né? Mesmo dentro do autismo a gente tem muita diversidade. Então, é muito difícil a gente separar essa questão neurológica dessas pessoas daquilo que elas são. Elas têm alguma coisa em comum? Tem. Alguns gostos comuns elas têm. São bem diferentes? Sim. Será que elas gostam de alguma coisa igual? Os desenhos que elas assistem, elas compartilham. Para gosto de comida, elas têm um gosto muito parecido. As duas gostam muito de fruta, né? Cada uma tem as suas preferências por frutas diversas, mas as duas gostam muito de goiaba. As duas gostam muito de balanço. Né, embora a Ana Teresa ela tenha uma predileção, mas assim, a gente vê que é por uma questão mesmo bem sensorial. É uma busca sensorial para a organização da cabeça dela, né? Mas as duas amam parquinho, balanço, atividade externa, né? Mas, por exemplo, em termos de balanço, de brinquedo, a Ana Teresa gosta muito de boneca, a Ana Francisca já não gosta tanto, né? Ela prefere, às vezes, um Lego, um brinquedo. Uma prefere estar sempre segurando alguma coisa, então é muito comum vocês verem a Ana Francisca segurando alguma coisa nas mãos, né? Às vezes ela sai daqui com um giz de cera, um giz de lousa, um lápis, né? Um brinquedinho. Já a Ana Teresa não, né? A Ana Teresa eu falo que ela é bem mais agitada, a Ana Francisca ela costuma ser um pouco mais centrada, mas ela é mais impaciente. A Ana Teresa já consegue concluir algumas atividades que a Ana Francisca não consegue. Então, assim, elas são parecidas em alguns pontos e diferentes em outros, né? Mas em termos, assim, de gosto, roupa, cor, muitas vezes coincide. Mas é isso, né? A gente vê que essa questão neurológica é muito difícil de se separar daquilo que elas são, da forma como elas vão se comportar, da forma como elas vão agir. Né? E isso se liga muito ao próprio senso de identidade delas. Por isso que a gente disse aqui, né, parafraseando a Lara Roberts, que a nossa identidade ela é moldada por questões diversas, né, pela nossa cultura e no caso delas em especial por causa do transtorno neurológico que elas têm, né? Mas, de novo, a nossa identidade, quando centrada em Cristo, é ela que nos define. Porém, como a gente vai equilibrar essas duas realidades, né? Será que ignorar ou fingir que não importa a forma como você nasceu e a deficiência que você tem, vai fazer com que essa pessoa se aproxime de Cristo, a ponto de buscar a sua identidade centrada em Cristo? Então é por isso que momentos como esse são muito importantes para todos nós, né? A discussão sobre o transtorno do espectro autista, sobre outras deficiências, ela é extremamente importante porque se a gente não discute, né, o que vai acontecer no final das contas é que essas pessoas elas vão falar, não, o reino de Deus não é para mim, né? Quando na verdade, de novo, todos fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Né? É claro que a gente não pode permitir que essas discussões e esse ativismo, né, assim como qualquer outro tipo de rótulo
que seja firmado, né, em realidade política, médica, social, se torne a nossa base, porque senão isso se torna fonte de idolatria nos nossos corações. E não é esse o nosso objetivo, né? É justamente buscar esse equilíbrio para que, tratando de questões de divergência neurológica, a gente consiga ensinar que essas pessoas são feitas à imagem de Deus e que elas podem ter a sua identidade centrada em Cristo também, como qualquer outro ser humano, já que não tem distinção, né? Então, a gente não vai fazer com que isso seja o filtro através do qual a gente enxerga o nosso valor, né, para que isso não se torne um ídolo nos nossos corações, e é por isso que Paulo diz, né, em Filipenses 3,7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então, mesmo as coisas boas, mesmo as coisas verdadeiras e úteis, né, para o nosso crescimento enquanto seres humanos, não devem ser o centro da nossa vida, porque esse lugar pertence a Cristo, né? Então, tentando sintetizar essa primeira parte, o que a Lara mostra para nós aqui, né, é que a nossa identidade deve ser sim centrada em Cristo, mas que os nossos sentidos e a forma como fomos forjados, como fomos criados, reflete e molda a maneira como somos. Por isso, não há como simplesmente ignorar a maneira como experienciamos e vivemos o mundo. Precisamos permitir que todos os indivíduos possam fazer parte dele, entendendo suas respectivas formas de viver o mundo, tornando-o possível para que todos possam fazer parte dele e assim conhecer a Cristo e torná-lo conhecido, que é o nosso maior objetivo aqui, né? Viver para a glória de Deus. Então, por isso, né, a gente tem aparelhos auditivos, óculos, cadeiras de roda, muletas, rampas. Por quê? Para que o mundo seja possível de ser vivido e experienciado por todos nós. Mas e o autista, né? Aqui só um pequeno parênteses, né? Tem um livro que se chama Outra Sintonia, que foi escrito por 2 norte-americanos jornalistas, que eles vão trazer um pouco para a gente da história do autismo a partir da visão norte-americana, mas que se reflete no nosso mundo, né, em geral. Mas vocês têm ideia, né, vou deixar isso aqui, não precisa nem responder, mas só para vocês pensarem. Quem teve o primeiro diagnóstico formal de autismo no mundo? O primeiro autista, que é chamado de autista número 1 no mundo, foi um homem que nasceu em 1943, chamado Donald Triplett. Ele foi, assim, diagnosticado por Kanner, Lovis Kanner, que foi um homem que, a partir da análise, né, da forma como ele se comportava, ele associou alguns desses comportamentos àquilo que a medicina tinha, né, de disponível à época, relacionando à esquizofrenia. Mas ele foi o primeiro autista formalmente diagnosticado como autista. Ele morreu faz pouco tempo. Então vejam, a história do autismo no mundo ela é muito recente, né? E a maneira como hoje, né, esse label, né, esse rótulo de autismo existe, ele se ressignificou ao longo do tempo, né, principalmente da década de 80 e 90 para cá, mas a gente tem um diagnóstico formal extremamente recente. Então isso quer dizer que a história é muito nova. E vocês até podem pensar, nossa, mas tem tanta gente sendo diagnosticada como autista agora, criança, adulto, mas por quê? É uma epidemia? O que está acontecendo, né? A gente teve recentemente divulgado, né, pelo Centro Norte-Americano de Estudos que agora uma pessoa a cada 31 pessoas é autista. Mas por que isso é uma epidemia? É uma modinha? O que é isso? Não, gente. É porque agora a gente está entendendo melhor o comportamento e o funcionamento do cérebro humano. E muitas pessoas não entendiam porque elas pensavam e se portavam de determinada maneira. Agora elas conseguem entender, né? E agora, essa pessoa está procurando mais.
Exatamente, acesso ao diagnóstico. Porque quando criança, muitas das vezes não apresentavam sinais de autismo, mas a gente passa durante a nossa vida por podas neurais, né? A gente vai aprendendo, é como pensa numa árvore mesmo. Quando a árvore cresce, ela vai ficando desordenada. Se você não corta alguns galhos desnecessários, ela se torna uma verdadeira bagunça. E essas podas neurais, elas vão acontecer na adolescência da pessoa também. É quando muitos desses indivíduos desenvolvem depressão, ansiedade, né, apresentam quadro de esquizofrenia. Então, alguns desses diagnósticos de autismo são relacionados às vezes à esquizofrenia. Mas tem uma esperança aí que possa melhorar o quadro? Sim, porque agora você entendendo do que se trata, você consegue aplicar uma medicação melhor para aquela pessoa se sentir melhor neurologicamente, terapias voltadas para isso, né? Terapias que eu digo, né? Principalmente voltadas para análise do comportamento aplicado, né? O ABA, que são aquelas que são cientificamente comprovadas. Como assim, Ana Paula? Vamos lá, você consegue, vou explicar de uma forma bem simples mesmo, você consegue a partir de um formulário falar, ó, essa pessoa se comporta assim, essa pessoa se comporta assado, ou essa pessoa deveria ter essa ou essa habilidade, ela tem, ela não tem. Então, a partir daí você consegue ter um direcionamento com base científica em uma observação individualizada, mas com uma coisa que se espera de forma geral para que aquela pessoa tenha evolução. Então, essa ansiedade que eu sentia, essa depressão que eu tinha, muitas vezes é porque eu tenho um cérebro cujo funcionamento neurológico é diferente das outras pessoas. E agora isso faz sentido. Então, é a busca pelo tratamento adequado para essas pessoas, né? Então, é isso que eu digo, algumas pessoas elas não manifestaram nada durante muito tempo na vida dela. E na vida adulta, esses quadros de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, muitas vezes são relacionadas ao transtorno do espectro autista. E que aparecem depois. Eu tenho um cliente, ele é professor de música, ele dá aula em Guará. E ele tem 2 crianças, um menino e um menino. E ele descobriu que o menino dele é autista depois que ele está grandinho. E ele foi investigar, né, porque ele tem um menino autista e a menina, eu também é autista, a menininha dele. Então eles foram ver o que é. Ele é autista. E ele já é adulto, já formou tudo. E ele não sabia o que ele era. Ele tinha algum toque, ele falou pra mim, ele tocava nele. Algumas coisas que ele achou que era diferente, mas ele nunca achou que era autista. E hoje no exame ele sabe que ele é, e as crianças têm definição. E a consequência disso é que agora ele tem qualidade de vida, né? Provavelmente. Porque é aquilo, não vai lá, beija, abraça. Eu já ouvi relatos de autistas dizendo que quando passa a mão ele sente como se estivesse queimando a pele dele. Não gosta do toque, mas não é simplesmente por não gostar, é porque ele fala assim, eu tenho a sensação que tem alguém passando fogo na minha pele. E é difícil, mas a gente tem que praticar empatia, porque talvez você não se sinta assim, você goste de um abraço, mas para aquela pessoa é extremamente difícil, né? Enfim, mas é isso, é a busca por um tratamento adequado. Legal, porque os nossos daqui, eles amam abraçar. A TT também, vocês veem, ela senta no meio de vocês. Aí muita gente fala assim, nossa, mas você não parece autista, você gosta de abraçar, você gosta de beijar. Mas é porque às vezes também, para aquela pessoa, o toque ela é uma coisa confortável, é boa. Dentro dessa questão sensorial, existem algumas respostas sensoriais, alguns inputs que são hipo ou hiperresponsivas. No caso dessa pessoa que não gosta do toque, o toque gera nele uma hiperresposta. Se eu estou te tocando, você vai sentir, ok, um toque de uma mão, para ele vai sentir como fogo. Para algumas pessoas você pode pôr a mão nela, ela não está sentindo nada. Então tem crianças que se machucam gravemente e que nem sentem que machucaram. Esse é um dos perigos também, por isso que eu vivo correndo atrás das duas, porque elas não têm noção nenhuma de perigo, né? Mas porque isso também varia de pessoa para pessoa. Para algumas coisas elas são hiper ou hiporresponsivas.
Às vezes a música está num volume super bom pra gente, mas aí vocês veem a Cici com a mãozinha indo lá para fora, porque para ela tá alto, né? Então é isso, dentro dessa deficiência sensorial, às vezes eles têm uma resposta muito intensa ou pouco intensa. Vai percebendo. Exatamente, né? Mas esse também é um outro ponto, né? Porque muita gente julga o autista, fala assim, mas você não tem cara de autista. Mas é porque não tem um marcador genético bem definido como a trissomia 21, né? Você consegue identificar. Existem alguns autistas que têm marcador genético, sim, mas para isso, assim, eles não têm no fenótipo, né, na parte externa, um marcador muito bem delimitado, né? Não tem, né? E o autismo, ele não tem uma causa específica. Pode até ser genético? Pode ser genético. Mas muitas vezes é a combinação de fatores genéticos e fatores externos, né? No nosso caso, as meninas nasceram, os 3 nasceram prematuros extremos, né? De 29 semanas. A prematuridade extrema é um fator de risco muito grande para o autismo, né? Então, sugere-se, né, hoje que dentro do acompanhamento pediátrico, crianças que nasçam prematuras extremas têm um acompanhamento, porque a chance delas serem autistas é muito grande, né? Não foi o nosso caso, porque elas se desenvolveram, né, dentro dos marcos esperados até os 2 anos. E depois dos 24 meses, passando pela primeira poda neural, o cérebro autista, ele corta coisas que ele entende que não são importantes, mas são. Então a fala, muitas vezes o andar, muitas vezes, enfim, alguns comportamentos. A Ana Teresa estava no processo de desfraude por ela mesma, né? Ela esqueceu que era o desfraude, ela passou a não sentir mais. Então, são questões aí como essa que podem acontecer. Então a gente tem esse chamado autismo regressivo, né, que foi o nosso caso aqui. Mas algumas crianças, desde o 1º ano de idade, você já começa a identificar alguns sinais, né, de não ter uma troca de olhares, né, porque o autista ele tem uma dificuldade muito grande de sustentação, né, do olhar, né, de olhar para uma pessoa. Isso para ele é extremamente difícil, né? E, enfim, muitos outros, né? Às vezes demora para sentar, para conseguir ter um apoio de pescoço, né? Conseguir firmar a cabecinha. São questões aí como que vem, né? Eu falo que, assim como a síndrome de Down, ela vem com várias comorbidades associadas, o autismo também, né? A questão do toque, do TOD, do TDAH que as meninas têm, muitos outros que aí, num outro momento a gente pode até falar, né, a questão do sono, eles não dormem bem de jeito nenhum, o intestino, né, a chamada síndrome do intestino vazado, que então eles não conseguem processar muito bem determinados alimentos, porque o intestino ele é mais permeável, enfim, tem várias outras coisas para a gente falar ainda também nesse ponto, né. Mas tudo para dizer, se a gente busca adaptação para a experiência e para uma vida melhor entre típicos, né, para os atípicos que têm deficiência auditiva, de mobilidade, enfim, linguagem de sinais, comunicação alternativa aumentativa, braille, por que não pensar nisso para as pessoas autistas também, né? Então, por isso é tão importante essa discussão. Né, ainda que, repito, né, ela não seja o centro da nossa existência, porque o centro da nossa existência, da nossa identidade tem que ser em Cristo, né? E o que a Lara coloca, que eu acho muito interessante também, que ela diz, né, que os autistas são portadores da imagem de Deus, não erros ou defeitos. Por isso que a gente começou a nossa fala mencionando sobre como a humanidade, sem exceção nenhuma, foi feita a imagem de Deus, né? Citando Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas, e há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, todos os dias eu me coloco a refletir, as minhas filhas, elas não foram um erro, elas não foram um desvio do que Deus poderia ter feito, elas foram criadas à imagem de Deus, né?
Então, se todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, inclusive as mentes neurodivergentes e de todos os tipos, porque, diferente de nós que criamos as coisas com falhas, nosso Deus é infalível. Ele não cria com falhas. Ele cria de forma perfeita, ainda que aos olhos humanos seja imperfeito, né? Então, o fato delas correrem aqui na igreja não é uma imperfeição, é uma forma de regulação. Girar, repetir trechos de filmes ao invés de responder perguntas, né? Eu lembro, isso ficou bem marcado na nossa família, quando foi o aniversário da irmã Isabel, que a irmã Isabel estava aqui, a Tetê estava aqui atrás do pastor, e falou, olha, nós queremos agradecer pelo belo trabalho que a irmã Isabel tem feito, né? Aí a Tetê começou a repetir atrás, um belo trabalho, quer dizer, é uma fala de um desenho que ela gosta, né, que é o Daniel Tigre. Até o Daniel Tigre, né, em parênteses, também deixa aí como recomendação para os pais de crianças pequenas, né, porque ele foi baseado no programa do Roger Roberts, né, que era um apresentador cristão, né, e ele tem várias músicas para educação emocional, enfim, tem coisas seculares que a gente abstrai, mas de modo geral é um desenho assim bem interessante, né, ele fala sobre inclusão, né. E tem até uma cena clássica desse apresentador lavando os pés de um homem negro durante um momento assim que os Estados Unidos, né, dentro de todo o racismo estrutural, olhou para aquilo e falou assim, ele está lavando o pé. Ele falou, não, eu estou fazendo o que Jesus fez, né? Eu estou lavando o pé de uma outra pessoa para mostrar que nós viemos para servir uns aos outros, né? Então, enfim, ela falou, é o meu trabalho, não? Então, quer dizer, ela estava do jeito dela participando e entendendo e talvez parabenizando a Isabel pelo trabalho dela, que ela te vê tocando aqui, né? Ela gosta de vir aqui ver o pessoal dos instrumentos tocando, mas é assim que ela se comporta, né? E é assim que, do jeitinho dela, né, ela glorifica a Deus, né? Então Deus, ele não distingue as pessoas pela sua habilidade ou pelo seu diagnóstico. Ele vê as pessoas pela sua imagem, ponto. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Agora, o autismo, claro, ele não é romântico, né? A gente tem crises sensoriais, muitas vezes vocês gritam, ouvem grito, né? As tias ali sabem, né, que às vezes elas têm comportamentos muito desafiadores, de autolesão. Heterolesão nem tanto, mas autolesão, né, elas vivem machucadas, né, a testa da Cici está toda machucada porque ela se arranhou, enfim. Insônia, seletividade alimentar, que acontece bastante também em casa, automutilação, exaustão social, quando elas interagem durante muito tempo, né, no meio de muitas pessoas ou com muito barulho. Mas a nossa caminhada com Cristo, ela nunca foi uma promessa de ausência de sofrimento. Né? Mas a promessa da presença de Deus em toda e qualquer circunstância, e o mais importante, a restauração de tudo no final dos tempos. Nesse livro, né, a gente até trabalhou durante um tempo com ele, com os jovens, né, o Manso e Humilde, do Danny Ortlund. Chega um momento em que ele cita um dos reformadores, né, dos grandes reformadores, que ele fala que os milagres de Cristo, eles não representavam uma coisa extraordinária ou mística, mas eles representavam, né, o fato de que Cristo é o próprio Deus, né, 100% homem, 100% Deus, mas esses milagres representavam uma janela de vislumbre da restauração de todas as coisas, né? Então, como seria o mundo antes da sua corrupção, né? Então, pensando nisso, né, nos milagres como um vislumbre de restauração, e citando Tim Keller, na ressurreição nada de bom será perdido, e tudo que é triste se tornará falso. Lendo 1 Coríntios 15, 43 e Apocalipse 21, 4, a gente pode compreender que aquilo que de mais desafiador que o autismo traz vai ser apagado, extirpado. Mas aquilo que é bom e que faz parte do que molda
a forma de ser, né, das minhas filhas vai permanecer, né? A lealdade, o abraço, né? O hiperfoco de algumas coisas, porque eles às vezes se interessam por uma coisa só e só ficam falando daquilo, mostrando aquilo, né? O valor pelas coisas pequenas, eu acho que de tudo, isso é uma das coisas que a gente mais aprende com elas. Elas valorizam as coisas mais pequenininhas, assim. Enquanto às vezes as crianças estão pedindo um presente caríssimo, elas vão no mercado na parte de frutas e pegam uma goiaba, sabe assim? Um leguinho, um brinquedinho desse tamanhozinho assim, ó. Né? Uma tampa de desodorante, fica tempos com a tampa de desodorante brincando. Então, valorizar as pequenas coisas, né, que a gente às vezes se esquece na correria do nosso dia a dia. Eles ensinam muito a gente. Tudo isso vai permanecer. Porque isso faz parte do que elas são, né, do que de bom elas são, né? Eu gosto muito de ver, mais a Andrea, quando elas gostam da Lorena. Da Lorena, né? Ela chega e vai lá pro banco. Eu acho a Lorena uma graça. E é isso, ela encontrou na Lorena uma amiga, e se a Lorena não quisesse ser amiga dela, meu Deus, ela não ia deixar. Ela chega e vai pro banco da Lorena. Ela gosta muito da Lorena. E eles são muito genuínos também na forma como eles expressam, né? Eles têm dificuldade de expressar, mas quando expressam, eles são muito genuínos, né? Na forma como eles se colocam. Né? Então, a Lara, né, já vou me aproximando aí, que eu tô vendo que eu já estou avançada no tempo, né? Ela traz uma frase que me abençoou muito. A imagem de Deus em seu filho autista será refinada, glorificada e não apagada. A gente não precisa consertar aquilo que Deus fez de forma tão perfeita. A gente precisa restaurar. A gente precisa passar pelo fogo, né? Para trazer aquilo que é de bom, né? Então, uma forma melhor de ver as coisas é pensar que os nossos filhos autistas não precisam de cura, mas de restauração que o nosso Senhor prometeu. O autismo não deve ser a identidade das minhas filhas ou o centro da identidade delas, que assim como a cada um de nós deve ser centrada em Cristo. Mas também não podemos, enquanto igreja, ignorá-la ou apagá-la. O autismo é parte de como Deus criou minhas filhas e muitas outras pessoas. Por isso, podemos finalizar refletindo sobre o que a Lara traz ao final do seu texto. E aqui eu vou pedir a licença, eu prometo que é curtinho. O autismo pode fazer parte da maneira como Deus criou seu filho. Pode moldar suas experiências, seus relacionamentos, sua visão de mundo e sim, até mesmo a sua fé. E talvez nesse ponto, né, a gente precise redobrar os nossos joelhos em oração para que elas tenham a compreensão um dia do sacrifício de Cristo. Essa é a minha maior oração. Mas isso não os define mais do que Jesus. Então, talvez a melhor pergunta seja essa. O que acontece quando começamos a ver o autismo através da identidade de Cristo? Nós paramos de temer, paramos de fingir que não importa. Começamos a reconhecer o que Deus chamou nossos filhos pelo nome. E também os teceu e os desenhou. Salmo 139, 14. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Isso significa que eles não precisam ser menos autistas para serem mais deles. E louvado seja Deus por isso, né? Eu tinha outras coisas para falar, mas eu acho que, né, dado o avançado do horário, eu vou terminar por aqui. Não sei se o André pode fazer uma oração. Não tem problema. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela semana, Pai, obrigado pelas comunicações. Deus que nos prepara, Pai, para o atendimento das pessoas, filhos,
Obrigado por todos os desafios, obrigado pela diária das leis, e tenho certeza que isso tem nos feito pessoas melhores, também pessoas mais fortes para a vida. Estejam me abençoando, abençoe a continuidade das coisas, nós possamos ter um abençoado espaço para obrigado por suas sacrifícios, são vidas, a gente não tem nem ideia do que o Senhor passou, por cada um de nós, que nós possamos ser minimamente gratos em relação a esse sacrifício do Senhor. Obrigado por que o Senhor tem proposta na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor. Amém. Amém, irmãos? Não sei se eu consigo falar.